E de repente, no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho. Carlos Drummond de Andrade e a poesia modernista de 1930. Vamos nessa! Fala aí galera, beleza? Professor Ivo Júnior na área trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje o vídeo é de literatura para dar uma variada, né? E o tema da aula de hoje é... O Brabo chegou, meu amigo, o Brabo chegou! Carlos Drummond de Andrade, a poesia modernista de 1930. Dá uma olhada aí no slide e vamos nessa! Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores poetas da nossa literatura. Ele é classificado como poeta modernista da segunda fase ou segunda geração, né? Já vou fazendo aí o primeiro contraponto, a primeira diferença. A gente havia estudado nos vídeos anteriores a prosa modernista, tá? A prosa, texto em prosa, texto em parágrafo, tá bom? A prosa modernista, quem é o grande destruidor é o Graciliano Ramos, o melhor autor modernista em prosa, considerado, né, com as obras mais importantes, ao lado ali de Raquel de Queiroz e Jorge Amado, né? A gente estava estudando prosa, agora a gente vai para poesia. E na parte da poesia modernista, quem se destaca, meu irmão, é o velhinho aí, o Carlos Drummond de Andrade, tá? Carlos Drummond de Andrade, ele é mineiro, nascido em Itabira, foi funcionário público e tem aí mais de 50 anos de produção literária dedicada à escrita, sobretudo de poemas, tá bom? E é o que a gente vai aprofundar mais um pouquinho aí na aula de hoje. Todo mundo já deve ter ouvido falar de algum poema do Carlos Drummond de Andrade. Seja o José, e agora José, o salário acabou, a casa caiu. A casa caiu não tem não, mas é um bom argumento é um bom comentário para o momento de agora, né? Então, todo mundo já deve ter ouvido falar do Carlos Drummond de Andrade, seja um poema, uma citação, não é? Então a gente tem, por exemplo, No Meio do Caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse evento que meus olhos viram, e minhas retinas tão fatigadas, que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Já ouviram? Carlos Drummond de Andrade, No Meio do Caminho. Grande e conhecidíssimo poema, né, do Carlos Drummond de Andrade aí, né? Dei uma leve erradinha na letra aí, mas o importante é que a gente conseguiu puxar na memória aí esse poema que é tão importante para a história da literatura, né? Então olha aí, o Carlos Drummond de Andrade, né? O cara é brabo demais, velho. O cara é brabo demais. Em sua vida ele foi funcionário público, como eu disse, morador de Itabira. Teve uma vida tranquila, não teve problemas sociais, tipo a Raquel de Queiroz, para passar por uma seca daquela. A vida dele sempre foi um pouco tranquila, e aí por isso ele pôde se dedicar tanto tempo, né, à produção literária, tá? A obra dele é grande e extensa. Ele dedicou 56 anos à escrita de poemas, à literatura, a crônicas, contos, mas principalmente poemas, né? Por isso que ele é o grande destaque da poesia de 30 da segunda geração do modernismo no Brasil. O cara é tão brabo que pra gente organizar melhor os nossos estudos, a gente teve que dividir a obra dele em 4 partes, tá bom? A gente divide a obra do Carlos Drummond de Andrade em fases. Então a gente tem a fase gauche, ou gaúche, ou gauche, como um aluno leu esses dias pra mim, a fase social, a fase do não e o tempo de memória. São as 4 fases da poesia do Carlos Drummond de Andrade. O objetivo dos nossos vídeos, né, daqui pra frente, é a gente dividir aí um poema por vídeo ou 2 poemas por vídeo e a gente sempre trazer um poema destaque de cada uma das fases para que a gente possa aprofundar ainda mais o conhecimento sobre esse importantíssimo autor da literatura brasileira, Carlos Drummond de Andrade. Então vamos lá, a gente vai aprofundar agora cada uma das 4 faces aí da obra do Carlos Drummond de Andrade, né? Eu coloquei até fases ali, faces, para dialogar com o poema que a gente vai analisar daqui a pouco, o poema de 7 faces, tá bom? A fase 1, a gente chama de fase gauche. A pronúncia dessa palavra aí é gauche, não é gauche, como meu aluno falou não, né? A fase gauche, ela tem como obras principais aí alguma poesia e o Brejo das Almas, né? E ela tem uma certa associação, em termos de características, com as obras da primeira fase do modernismo brasileiro, também na parte da poesia, né? Quando fala do humor, da ironia, do poema Pílula, do fatos do cotidiano e do eu no mundo, né? Do ser eu no mundo, né?
Então a gente tem aí, e esse lado, o gauche, a palavra gauche indica aí, lado esquerdo, é uma pessoa que é torta, uma pessoa que é fadada ao fracasso. É aquela pessoa mais ou menos, sabe? Que vive bem, mas não vive bem, mas também não vive mal, não é feliz, mas também não é triste, não é lascado, mas também não é rico, sacou? É o gauche. Todos nós temos um pouquinho de gauche aí na vida. E a temática dessa primeira fase, a fase gauche, o Carlos Drummond de Andrade explora muito isso. O universalismo, o ser no mundo, né? Como que o ser se prende ao mundo. Já a parte 2 é a que a gente chama de fase social. É o sentimento do mundo, né? É quando o Carlos Drummond de Andrade tenta se preocupar com os problemas sociais, os problemas da vida social, né? Essa fase ela é associada a mais ou menos 1949, que é o momento em que o mundo está passando pela Segunda Guerra Mundial, né? Então o contexto histórico é justificado é justificativa, na verdade, né, por Carlos Drummond de Andrade se preocupar com temas sociais, com problemas sociais, abordando-os em seus textos, tá? A terceira parte é o que a gente chama do signo do não. É a obra Claro Enigma, a obra que destaca, tá? A fase social aí, a obra Sentimento do Mundo, talvez eu não tenha falado. Mas na fase 3, no signo do não, a obra que a gente comenta aí, que é a grande representante dessa fase, do Carlos Drummond de Andrade, é o Claro Enigma, né? Aí é interessante que ele divide, é o signo do não, é quando há uma negação de si mesmo do Carlos Drummond de Andrade e um questionamento sobre o universo, sobre o ser humano no universo, sobre o ser humano no mundo, sobre as posturas sociais que o ser humano tem para com os outros e para com os problemas que aparecem na vida de cada um, né? É dividido em duas partes essa poesia, esse signo do não. Eu tenho a poesia reflexiva, mais voltada para o campo da filosofia e da metafísica, e o que a gente chama de poesia nominal, que é voltado mais para poemas concretos e assuntos mais palpáveis à realidade. E aí, por fim, a última parte, né, da poesia dele, a última fase, né, da poesia dele é o que a gente chama de tempo de memória. Na fase tempo de memória, ele lança uma série de Boitempo 1, 2 e 3. Boitempo é o nome do livro, tá? Boitempo é o nome do livro. Todos os livros aqui que eu mencionei são livros de poema, tá? Alguma Poesia, Sentimento do Mundo, Claro Enigma, série Boitempo, são livros de poemas, tá? Livros de poesias, tá? E aí ele retoma temas universais e tem um resgate lá da primeira fase, que é a ironia e humor. É o tempo de memória, é o tempo que o Carlos Drummond de Andrade recorda todas as fases, em especial a primeira. E aí nos vídeos, a partir de agora, a gente vai tentar analisar um poema de cada fase e tentar interpretar e aprofundar as características de cada fase do Carlos Drummond de Andrade. Então vamos lá. Então vamos lá, senhores. Vamos estudar aqui um dos principais poemas da fase gauche do Carlos Drummond de Andrade, que é o poema chamado O Poema de Sete Faces, do Carlos Drummond de Andrade. Então vamos lá. O poema fala assim, ó. Quando eu nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, vai ser gauche na vida. As casas espiam os homens que correm atrás das mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvessem tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta o meu coração. Porém meus olhos não perguntam nada. O homem, atrás do bigode, é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era um fraco? Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Então vamos lá, senhores, vamos tentar tecer aqui alguns comentários sobre esse poema da fase gauche, do Carlos Drummond de Andrade. E aí a gente vai tentar ir de estrofe por estrofe para conseguir entendê-lo, tá bom? A primeira parada é que o gauchismo, né, o gauche, ele tem algumas características, né? Então, o eu lírico aí do poema, ele é um gauche, ou seja, ele vê a vida de maneira pessimista, individualista, ele tem tendência ao isolamento,
e a reflexão existencial está muito presente, tá? Ora por conta do uso da ironia, ora por conta do uso da metalinguagem. Outra parada importante do poema, não sei se vocês conseguiram perceber, mas o poema ele é quase como uma colagem. É como se fossem 7 estrofes desconexas. Elas não têm conexão entre si. O poema ele não é linear, ele não é cronológico, ele não apresenta essa linha do tempo cronológica, né? E isso aí nos remete ao movimento das vanguardas europeias, principalmente ao movimento do cubismo e o movimento do futurismo, os quais têm essa ideia de desconexão tanto com a realidade, o cubismo, a ideia de fragmento, a ideia de fragmentação, a ideia de flashes. O poema, na verdade, são flashes. Cada estrofe representa um flash diferente. E aí essa parte a gente faz lembrança, né, faz referência às vanguardas europeias que influenciaram diretamente os escritores modernistas brasileiros. Então, ó, se a gente ler aí a primeira estrofe do poema, a gente tem aí, ó, quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse, vai, Carlos, vai ser ghost na vida, né? Essa primeira estrofe, ela na verdade é uma intertextualidade com uma música do Zé Cabaleiro, não sei se vocês já ouviram. Quando eu nasci veio um anjo safado, um chato de um querubim, e me contou que eu tava predestinado a ser errado assim. Não sei se vocês já ouviram. Coloca no YouTube aí Zé Cabaleiro que vocês vão ouvir. Essa música é uma pontinha intertextual entre o poema do Carlos Drummond de Andrade e a música aí do Zé Cabaleiro, né? A música ela menciona anjo torto. Os anjos normalmente eles são anjos, os anjos da igreja, né? Os anjos bíblicos, eles são anjos de luz, eles são anjos bons que anunciam aí as coisas boas, né? Então a gente tem, por exemplo, o anjo que anuncia, o anjo Gabriel que anuncia que Maria está grávida de Jesus e tal, né? Só que o anjo que aparece no poema aí é um anjo torto. E não é um anjo qualquer não, moleque. O anjo ele vive na sombra. Então, rapaz, um anjo torto que vive na sombra provavelmente não vai fazer o anúncio de uma coisa muito boa aí pro eu lírico, né? E aí a gente já começa a ver o gauchismo, o gauche presente desde do prenúncio aí que esse anjo tem para esse camarada aí, pro eu lírico do poema. Já na segunda estrofe, quando ele diz assim, as casas espiam os homens que correm atrás das mulheres, a tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos, a gente observa aí uma outra face do gauchismo, que é o isolamento. O eu lírico, ele não participa diretamente do que ele está falando no poema, sacou? Ele tá com um distanciamento dos fatos que acontecem no poema, né? E quando ele fala assim, que os homens correm atrás das mulheres, ele está falando das relações humanas, do desejo sexual, uma espécie de caça sexual entre os homens e as mulheres aí dessa segunda estrofe. Seguindo a análise, aí na terceira estrofe, a gente tem, né, ó, o bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Pra que tanta perna, meu Deus? Pergunta o meu coração. Porém meus olhos não perguntam nada. Aí a gente tem aí a seguinte associação, né? O coração concorre com a emoção e os olhos concorrem com a razão do eu lírico. Perceba vocês que o coração dele quer fazer perguntas, quer interagir. A emoção do gauche, do eu lírico, quer interagir. Porém a razão, o gauchismo, não deixa ele interagir com as pessoas. Não deixa ele buscar outras pessoas. E aí parece que ele está sozinho no meio de todo mundo. Essa é a perfeita descrição aí do gauchismo nessa estrofe. Apesar do bonde estar cheio de pernas, ele está sozinho no meio de todo mundo. Essa estrofe, pessoalmente falando, para mim é a mais marcante, quando ele fala assim, ó. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte, quase não conversa, tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Primeiro é possível afirmar, né, que esse cara aí, dessa quarta estrofe, ele também é um gauche, assim como o eu lírico, né? Por quê? Porque ele se isola, ele não tem amigos, ele tá fadado também ao fracasso, apesar de ser forte, porém ele é simples, né? Sério. É como se esse cara aí, ele se escondesse atrás dos dois elementos, do óculos e do bigode. Ele se esconde atrás dos óculos e se esconde atrás dos óculos e do quantas pessoas
Quantas vezes a gente, por exemplo, em um determinado ambiente é uma pessoa e em outro determinado ambiente é em outra, né? Quando a gente ia, né, não vai numa festinha, mas quando a gente vai em uma festinha, a gente tem um comportamento, quando a gente está em família, a gente tem outro comportamento, é o que a gente chama de máscaras sociais. E esse homem aí que é citado no poema, esse gaucho aí que é citado no poema, ele usa essas máscaras sociais para se isolar e se cobrir das outras pessoas. Também é uma forma de gauchismo. Vamos lá, quinta estrofe. Quinta estrofe fala assim: meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era um fraco? Aqui, o eu lírico se compara a Jesus. Olha só que cabuloso. E ele considera que os dois são gauchos. Os dois, tanto o eu lírico quanto Jesus, nessa citação e nessa intertextualidade, são gauchos, porque eles não se adaptam ao mundo em que vivem e nem são compreendidos. Só que o gaucho, por isolamento, né, e recolhimento, e Jesus, talvez por estar à frente do tempo, por ser um ser superior aos outros. Porém, a principal característica do gaucho é não ser compreendido, é não se encaixar em nenhuma realidade do mundo, que foi o que aconteceu com Jesus e é o que acontece com o eu lírico aí do poema, né? Porém, tem uma diferença aí, né, entre os dois. O Jesus Cristo, né, ele sabia que sua morte era necessária para a causa que ele defendia. Então, o gauchismo de Jesus era meio que proposital e consciente. Porém, o gaucho, o eu lírico, ele é apenas um homem que não vê sentido no seu confronto com o mundo. Ou seja, os dois aí são gauchos, porém são gauchos diferentes. Um tem consciência do seu gauchismo para um bem maior, para algo maior, e o outro não. Próxima estrofe, a estrofe fala assim, ó: mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima e não uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Se a gente observar direitinho, dentro da palavra Raimundo tem a palavra mundo. E a gente tem que entender que quem está falando isso, né, o eu lírico do poema, ele é um gaucho, ou seja, ele procura se inserir em algum meio social, se inserir no mundo. Por isso que ele pergunta se ele se chamasse Raimundo seria uma solução. Não, não seria uma solução. Seria apenas uma rima. Porque mesmo ele estando no mundo, devido ao nome dele ser Raimundo, ele ainda não estaria, ele não conseguiria estar dentro de uma realidade social, dentro de um círculo de amizade. Ele continuaria sendo um gaucho, mesmo ele sendo Raimundo, ou seja, mesmo ele estando dentro do mundo, nem que seja por conta do seu nome, né? Então vamos lá, a última parte do poema, a última estrofe do poema, né? Quando ele fala assim: eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Essa última parte aí, primeiro, revela gauchismo, porque tenta entender, é um processo aí de metalinguagem. O que é metalinguagem? É quando nesse caso, tá? É quando o autor do poema fala sobre o ato de escrever o poema. Então, nesse caso, tem-se aí uma metalinguagem. E aí, isso de revelar como que ele se sente ao escrever o poema, também é um certo gauchismo. Então, nessa última estrofe aí, o eu lírico se mostra gaucho, porque ele revela ao leitor o processo de criação do texto que normalmente não se faz. E isso também é uma postura de gauche. Então, colegas, finalmente aí conseguimos analisar as 7 estrofes, as 7 faces do poema de 7 faces de Carlos Drummond de Andrade, né? Na aula de hoje a gente conheceu o maior escritor, o maior poeta brasileiro do modernismo, segunda fase da poesia, Carlos Drummond de Andrade. A gente viu que a obra dele é dividida em 4 fases, né? E a gente aprofundou a primeira fase agora, a fase gauche. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, obrigado!